Agora estamos já em 4 pessoas, então vamos começar. Deixa eu só pegar aqui e abrir a aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui hoje é quase uma Tudo aula bem? particular, assim, aqui. Mas é tranquilo e é normal, assim, nesse tipo de semestre. Finalização, tá todo mundo extremamente ocupado e cansado. E aqui é Global Sourcing, a aula de hoje. É assim. Com menos alunos, até é rápido, até essa parte de compartilhar, ó, é 2 toques já começa. Pronto. Estão conseguindo ver a tela? Sim, Boa noite, professor. professor. Sim, Boa noite, tranquilo. tudo bem? Tranquilo. Eu não queria atrapalhar, você estava conversando e tudo mais, Não, então. imagina, a gente tava conversando sobre Mas boa noite para todos, o hein? futuro do TCC. Boa Tá noite. certo. Hoje a aula tem 2 temas, são meio diferentes um deles, porque são até capítulos diferentes, digamos, se fosse analisar um livro, qualquer tipo de apostila, uma coisa assim. O primeiro deles é Global Sourcing, e depois é Marketing Empresa Global. Eu vou tentar, já que temos poucos alunos e tal, falar de uma forma um pouco mais rápida, pulando alguns pontos ali, mas que ainda assim dê para pegar bastante conteúdo dessa parte. Porque marketing empresa global não deixa de ser uma espécie de extensão da disciplina de ontem, porque querendo ou não, marketing está diretamente ligado à estratégia, e o que muda é como a empresa vai abordar outros mercados. Global Sourcing é mais uma área da logística mesmo, mas que dá para dar uma boa tratativa aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver esses 2 temas, com as mesmas nomenclaturas. Global Sourcing. O Global Sourcing é a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores independentes ou de subsidiárias da própria empresa localizados no exterior. Então a ideia é de você ter uma rede de fornecimento global de serviços ou produtos que você precisa em determinados outros países. Às vezes você precisa no país que realmente é a matriz daquela empresa e você contrata uma empresa de fora para prestar. O outsourcing se refere à contratação de atividades específicas de adição de valor de fornecedores externos independentes. O Business Process Outsourcing refere-se à contratação de terceiros para realizarem funções empresariais, como contabilidade, serviços financeiros e recursos humanos. Isso aqui é bem interessante porque é uma coisa que está se tornando cada vez mais real no Brasil. Por exemplo, empresas daqui contratar empresas da Índia, por exemplo, para pegar e prestar serviços de TI ou contabilidade. É engraçado porque nem a gente direito consegue compreender a própria contabilidade com perfeição. É complicado, tem mais leis e alterações nas leis feitas anualmente do que próprios dias no ano. Então, às vezes, acontece de anos ter mais de 500 alterações, sendo que só tem 365 dias. Então, é bem interessante como os países lá de fora conseguem absorver isso aqui e funciona, realmente funciona. A parte de TI é mais clássico. Por quê? Porque a linguagem de programação, teoricamente, é uma linguagem universal e pessoas que conhecem, digamos, essas áreas específicas, têm certificação nessas áreas, têm experiência, em qualquer lugar do mundo consegue trabalhar para qualquer outra empresa. Para quem sonha em trabalhar em home office, trabalhar com TI é o melhor caminho possível. Porque tudo bem que hoje em dia, com o Covid, muita gente tem home office, tipo, e entrou em diversas funções. Mas no caso, você quer trabalhar mais em casa e muitas vezes conseguir um trabalho que te pague numa moeda estrangeira, computação é o melhor caminho. E o legal de computação e linguagem de programação é que você pode utilizar, digamos, e combinar qualquer área de conhecimento. Digamos, tem softwares que são desenvolvidos para as mais diversas aplicações, as mais diversas áreas, e as pessoas que conseguem conciliar o conhecimento de uma área específica juntamente com a área de programação conseguem desenvolver softwares e soluções melhores. Então, é bem interessante. Principalmente na área de gestão, tem principalmente a área de RPs e gestão de conhecimento, Business Intelligence, que utiliza muito esse tipo de ferramenta, seja dentro do Excel ou até mesmo fora em outras linguagens muito mais complexas. Vai do interesse de cada um. O offshoring refere-se a levar um processo de negócio ou toda a fabricação para um país estrangeiro. Isso aqui é simplesmente quando uma empresa ou ela pega e, digamos, e muda sua planta para um país que compensa mais e produz para lá, certo? E produz lá e envia para o mundo inteiro, inclusive para onde está a matriz, que é o caso de empresas de tecnologia, como a Apple mesmo faz bastante, ou às vezes você simplesmente muda a tua empresa para lá, instala lá para vender lá também, e produz em vários países diferentes os mesmos produtos e serviços. Pode acontecer até mesmo por exigências legais de cada país. Tipo, o Brasil tem vários segmentos que você só consegue vender aqui dentro se você fabricar aqui dentro do país e gerar emprego. Isso tem sentido, faz bastante sentido na verdade. Quem sai prejudicado com isso no final é o consumidor, mas em geral a economia do país fica melhor dessa forma aqui.
Evolução do Global Sourcing. Hoje, a maior parte do crescimento global do Global Sourcing acontece no setor de serviços, como em áreas como TI, atendimento ao cliente e serviços profissionais. Então, toda aquela prestação de serviço que você não perde qualidade, principalmente naquelas que estão mais, digamos, uma área realmente de suporte. Não é uma área que está em direto contato com o cliente para diretamente propagar o valor. É uma área específica que presta serviço importante dentro da empresa, mas o cliente não vai ver a diferença por ser prestado por um outro país. Então, essas áreas tendem a ser terceirizadas. Não é à toa que tem, digamos, expectativas de várias profissões desaparecerem nas próximas décadas. Inclusive, algumas de grande impacto, como advogado, pessoas que trabalham na área do direito, estão previstas para serem profissões que vão desaparecer. Muitas vezes por causa dessa relação com o global sourcing, ou até mesmo substituídos pela inteligência artificial. E o pior de tudo, a inteligência artificial não precisa ser uma empresa provavelmente que, digamos, tenha essa própria inteligência artificial para resolver uma determinada demanda. Existem grandes computadores que podem prestar o serviço independente para várias empresas simultaneamente. Esse tipo de serviço provavelmente vai acabar com muitas profissões, né? É difícil imaginar como isso vai acontecer. Meu professor, Oi. entrando nessa chave aí da questão da tecnologia, Uhum. a gente lá como agência, né, como instituição financeira, teve acho que foi até o Banco Central que fez uma live falando do impacto do Pix agora. Aham, sim. Que o Pix começa agora em novembro, metade de novembro, e a tendência é o pessoal migrar cada vez mais para o Pix, porque até então o Banco Central fala que vai ser sem custo nenhum. Sim. Então, muitas agências, a receita, né, uma grande parte da receita é tarifa bancária, tarifa da conta, né? Aham. E a parte das tarifas de serviço. E Uhum. como o Pix não vai ter isso, eles falaram na live que a tendência é cada vez diminuir mais, enxugar mais, ou até fechar a agência por conta disso. Com certeza. E faz todo sentido, na verdade. Não é à toa que agora, pelo menos assim, para não perder tanto mercado, a maior parte das instituições financeiras estão desesperadas atrás dos clientes para fazer o registro do Pix. Todo mundo que tem qualquer conta em banco já sofreu esse tipo de assédio, de ter os bancos te perseguindo o tempo todo para você colocar o Pix. E eu tenho, acho que, deixa eu ver aqui. Eu tenho esse conta no C6, no Pag, no Nubank, no PagSeguro, naquele outro lá que, tipo... Nossa, é um de Pag também, deixa eu ver aqui. Esses nomes não são muito criativos, é difícil de se lembrar. Uhum. Tem o AME Digital, tem a conta no PagSeguro, e é por aí vai. Enfim, o ponto disso aqui é que cada um deles está me mandando mensagem o tempo todo pedindo para registrar a chave Pix. E eu acho que o lance também que dificulta nesse sentido é que cada usuário só pode ter 5 chaves, né, registradas. Isso. Então, tipo, a chave pode ser CPF, que só pode ser usada uma vez, né? Ninguém tem 2 CPF, espera-se que não, a corrupção talvez tenha. Pode ser telefone, e-mails e por aí vai. O problema é que, tipo... CNPJ ou você criar uma chave. Perfeito. Só que só pode ser 5, né? Que nem eu tenho mais de 5 instituições financeiras. Então, consequentemente, provavelmente eu só vou utilizar 5 delas a partir de agora. E os bancos querem, dando benefícios, por exemplo, acho que o Bradesco ofereceu, ele estava dando um sorteio de, sei lá, de brindes, ou que seja lá o que fosse que estivesse oferecendo, se você registrasse, quanto mais chaves você registrassem com eles. Então, se tivesse até 5 chaves com o Bradesco, você ganhava um bônus de alguma coisa lá. É porque a tendência, por exemplo, se você tiver chave Pix cadastrada em determinada instituição, a tendência é que você movimente, né, naquela instituição. Então, como teoricamente, né, até então, o Pix não vai ter custo, eles acho que vão na linha de, tipo, a pessoa vai movimentar aqui, então alguma coisa, pelo menos, a gente vai ter, né? Sim, e eu acho que o mais fantástico do Pix é que, tipo, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuito e instantâneo. O TED até mesmo te dá uma demoradinha. O Pix pode transferir no domingo, sei lá, às 10 da noite e consegue pagar alguém. Isso aí, tipo, vai até quebrar as carteiras digitais, na verdade, porque teoricamente não tem mais por que ser um PicPay da vida. Que a solução dessas carteiras aí é que você não precisa levar dinheiro, você aproxima, sei lá, o celular de um leitor e automaticamente você paga, ou você mostra pela câmera e consegue pagar sem contato com o cartão. Com o Pix... Hoje em dia, você já consegue pagar por leitor de QR Code. Exato. Só que o Pix é muito mais fácil, porque você pega, assim, como você falou, CNPJ do estabelecimento. Você quer pagar uma pizza ali. Você pega o CNPJ, digita na conta bancária, transfere instantaneamente, ele já confere ele na hora que recebeu e acabou. 10 segundos. Sim. Isso aí acabou com tantos negócios simultaneamente, assim, que, tipo, estavam surgindo, que agora estão desesperados atrás da chave Pix dos outros. E é complicado essa competição, se for ver, porque surgiu muitos bancos digitais, que são nada mais carteiras de pagamento ali,
e que estão baseados em tipo de serviço. É muito fácil, digamos, qualquer coisa dessas sofrer um grande abalo. E pensem assim, tipo, que nem o Nubank já tá dando prejuízo desde que surgiu. O prejuízo deles acumulado, não sei em quantos bilhões, chega a ser 10 bilhões agora. E todo mundo começa a ficar apreensivo, né? O pessoal começa a tirar dinheiro e começa a não ter tanto investidor, porque sabe que isso abala o cenário. Então, interessante, né? Como a tecnologia simplesmente pode beneficiar o consumidor, mas ao mesmo tempo pode ferrar o mercado inteiro, que prejudica muito os consumidores também, né? Acho que um pouco dessa questão do Pix, né, por ser implantado, é porque alguns países já não têm mais essa questão do TED, essas coisas assim, né? Se eu não me Sim. engano, a China, eles falaram que não tem isso. Não, é só a carteira digital. Você não tem praticamente tipo, dinheiro na carteira, você utiliza mais a parte aplicativo, coisas assim. Uhum. E também porque vai ficar mais difícil você, vamos dizer assim, esconder, né? Uhum. Se você for utilizar alguma coisa, fazer alguma coisa ali, você não vai ter chance, por exemplo, de sacar lá e já, né, levar em espécie, por exemplo. Uhum. Algumas situações você vai ter que ser pelo aplicativo, não vai ter jeito. Sim. Uma coisa só que eu fico, tipo, um pouco tenso, é que, tipo, também não é tenso, mas fico um pouco desesperançoso, que é possível que, porque o Brasil, obviamente, está em crise, principalmente por causa do Covid, diminuiu a arrecadação, aumentou a dívida interna e provavelmente externa, e nós vamos entrar num um pequeno caos. É muito provável que queiram implantar imposto sobre transferência de dinheiro. Então, tipo, se acontecer isso, já ferrou a iniciativa do Pix. Porque a ideia é você fazer as transações e de graça, né? De graça, instantâneo, essa praticidade toda. Mas se colocarem imposto sobre transações, aí ferrou. Porque daí, tipo, ninguém vai querer mais fazer tanta transferência. O que se puder pagar pessoalmente, você vai pagar pessoalmente. É o que Então, eles estavam em estudo, e agora também com essa questão do Pix, eu não sei como é que ficou, porque ninguém não falou mais nisso, né? Não se falou mais. aham, Eles iam colocar um percentual de taxa de todas as operações. Se uhum, você fosse, por exemplo, o depósito, se você fosse pagar, ia fazer um depósito, tinha que pagar um percentual. Se você fosse fazer um saque, você teria que pagar um percentual, como se fosse uma taxa. isso é ridículo, né? Tipo, você tem que incentivar para ver, assim, tipo, que as pessoas realmente investam dinheiro, façam poupança. Tem uma série de princípios um país se desenvolver. Daí você taxar tudo obriga as pessoas a guardar dinheiro em casa, o que aumenta assalto. Aumenta assalto e para eles, eu acho que aumenta a questão da, por exemplo, lavagem de dinheiro, essas coisas assim, Sim. porque daí vai aumentar cada vez mais o pessoal movimentar em espécie e eles não vão ter controle. Exato, a evasão fiscal propriamente dita. E tem muitas empresas que só declaram aquilo que entra, por exemplo, em maquininha de cartão. Eles não declaram que eles recebem, digamos, em dinheiro vivo. E Uhum. isso amplifica. E eu fico pensando, por sorte, né? Isso não é por sorte, por azar, que é mais azar do que sorte, os bancos fazem muito lobby no Brasil, então provavelmente para eles não é interessante, porque obviamente eles perdem um pouco do poder monetário. E Com certeza. provavelmente eles vão brigar contra e vai dar certo essa briga contra. Mas em algumas situações, inclusive que a gente tinha falado, se fosse somente existir TED, normalmente TED tem uma quantidade limitada que é básica ou tem um valor X que é cobrado e que não é necessariamente barato. Cobrar um percentual a mais além disso não vai impactar tanto. Mas agora que estão vendendo algo gratuito e do nada começar a cobrar, daí é picaretagem. Eu não sei se eles vão implantar ou como é que tá, porque abafou, ninguém falou mais nada. Aham. Mas eles estavam estudando fazer né, implantar essas taxas dependendo do valor que você movimentasse. Uhum. Era um percentual em cima do valor. Por exemplo, se eu for lá sacar R$ 100, ia ter um percentual em cima dos R$ 100 que eu fosse sacar, que eu teria que pagar. Sim. Então, tipo, se fosse fixo ainda, que nem o Nubank, acho que ele cobra fixo para você sacar em caixa 24 horas. Ele cobra um valor que nem é bondoso, assim, ele cobra tipo uns R$ 8 para você sacar qualquer valor. Limitado até um teto que é o limite da própria máquina lá. Então, Uhum. nesse caso, você não ia sacar tipo 5, porque senão você ia sacar 13, gastar R$ 13 para pegar R$ 5. Mas você, se fosse sacar tipo R$ 1.000, talvez compensasse. Se for uma lógica mais ou menos assim, tipo, ah, não, se vai fazer uma transação, vai sacar dinheiro, você vai pagar R$ 1. Se for alguma coisa assim, até que seria confortável, mas se for um percentual muito grande, ninguém mais vai querer guardar dinheiro no banco. A parte que eu tinha visto, até onde eu li, é um percentual em cima do valor, não é uma taxa fixa. Aham. Então, porque se for ver, a própria rentabilidade tá muito baixa. Tá horrível. Se você for considerar que você vai sacar o dinheiro, tipo, para o dinheiro, digamos, pagar a taxa, você vai ter que deixar o dinheiro parado lá 2 anos.
Daí vira um negócio que é abusivo. Não vai ser rentável, né? Taxa de juros, tipo, digamos que pague 3% ao ano. Nesse tipo de cenário, se você for pagar, digamos, 1% cada saque, já fica uma coisa que não faz muito sentido, sabe? Tipo, você vai ter que tirar dinheiro por muito tempo para realmente compensar. Então, torcer para essa parte, digamos, o Brasil realmente se toque, que pelo menos nisso não se pode mexer, porque você diminui realmente até a arrecadação fazendo isso. Talvez eles já até tenham desistido por causa de uma coisa parecida com essa. Mas. Não escutei mais nada, mas na época que saiu essa notícia, ficou todo mundo meio surpreso, porque a pessoa não vai querer deixar um valor na conta, se a hora que for movimentar vai ter que pagar uma taxa para movimentar o dinheiro que é teu. Né? Sim. E essa curva da demanda é bem interessante, porque, tipo, aplicar para esse tipo de coisa, porque às vezes você pode diminuir os impostos de alguma coisa e aumentar o consumo daquela coisa, de maneira que a arrecadação total seja maior do que antes, e você consegue gerar mais empregos, você faz o dinheiro circular em mais instituições diferentes, isso vale muito a pena. Mas é difícil ver esse tipo de cálculo no Brasil. Normalmente o Brasil precisa de dinheiro, eles vão lá, aumenta o imposto em qualquer coisa, assim. E tipo, eles gostam de pegar bastante nas coisas que não deveriam aumentar imposto mesmo, que é o que está realmente linkado com a parte de sobrevivência da população. Tipo, eu vou pegar e vou aumentar o imposto, sei lá, do leite e do ovo, coisa que não tinha tempo atrás e começou a ter. Quando você faz esse tipo de situação, você prejudica a qualidade de vida da população. E você tira dinheiro de outras áreas, para, digamos, para o básico, que é aquilo que ela já consome, e você diminui o consumo no geral. Isso é bem complicado, porque é errado, digamos assim, não antiético, mas você simular e aumentar o consumo exponencialmente para aumentar a circulação de dinheiro e principalmente para as empresas venderem mais, já mais empregos, é uma coisa que tem, digamos, dois pesos diferentes. Tem o lado de que você vai fazer a pessoa ficar viciada em compras fúteis e tem o lado que você vai fazer realmente melhorar a qualidade de vida da população geral, porque está melhorando a quantidade de consumo, gerar mais emprego, consegue fazer que as pessoas recebam mais e assim vai indo. E é importante haver esse equilíbrio e ter noção disso. Só que parece que às vezes no Brasil, tipo, precisa de dinheiro, o ministro estuda lá a possibilidade, vou aumentar imposto aqui, aqui, ali, e aumenta realmente e depois vê se dá certo ou se dá errado, sabe? Tipo, acho que o que menos tem, na verdade, é estudo embasando. Você vê alguns projetos de deputado ter mais base, às vezes, do que tipo, simplesmente o que vem da área presidencial mesmo. E... Ele vai ver se dá certo, né? Mas tentativa e erro num país tem um custo muito alto, assim. Tipo, kits médicos para veículos nos anos 90 lá. Ficou, acho que, sei lá, 6 meses citando, vendeu um monte. Acho que custava, tipo, que fosse hoje uns 30, 40 reais, sei lá. O kitzinho, daí depois de menos de um ano não precisava mais. Daí já o pessoal já tinha comprado um monte de kit inútil, gerou um monte de lixo. Empresas enriqueceram em cima disso. Daí é complicado. Cada vez que você cria uma lei ou proíbe algo ou você permite algo, você cria um mercado novo e que tem uma série de consequências. Mas foi igual a época dos extintores, né? De carro também. Aumentou o preço, o pessoal foi lá que nem um louco, comprou quem não tinha, e no fim das contas não precisava mais. Sim, e isso é interessante porque que nem essa regra, digamos, de ter taxação ou não, e o Pix, digamos, que o TED tendo taxa ou não e o Pix não, isso é interessante porque o fato de TED cobrar fez com que as carteiras de pagamento ali surgissem e ganhassem força, que nem Nubank, Pag, C6 e assim por diante. Eles cresceram, porque eles forneciam TED gratuita. E para muitas pessoas compensava deixar seu dinheiro lá para ter uma série de benefícios que o banco cobra e eles não cobram. Daí agora com o Pix, o banco também não vai cobrar por muitas coisas. Então, teoricamente, a pessoa fica dividida entre dois tipos de escolhas diferentes e que enfraquece essas empresas que cresceram, ganharam força e tudo mais. É crise. Crise atrás de crise. Mas para o consumidor final, o Pix é melhor. Com certeza. Mas tem que ver como que isso vai se desdobrar no fim das contas. Daí daqui a pouco fale Nubank, fale PicPay, fale todo esse resto aí, porque o Pix, digamos, toma espaço no mercado, os bancos tradicionais ganharam ainda mais força, e do nada vem o governo e os bancos e autoriza, digamos, que os bancos cobrem taxa em cima do Pix. O que eles falaram até então é que não tem taxa, né? Sim. Só que isso tudo impacta porque, por mais que, né, se o banco às vezes seja privado, alguma coisa assim, tem um percentual que vai para governo, né? Vai para cofre. Então, teoricamente, esse valor também vai diminuir, então onde é que eles vão tirar? Sim, e tipo, às vezes as legislações, isso é interessante porque realmente envolve, teoricamente, a gestão de um país, é engraçado porque, deixa eu ver, eu tinha pensado num exemplo aqui, que nem planos de saúde. Plano de saúde, se não me engano, até 2017, 2018,
A empresa podia oferecer 100% do plano de saúde para o funcionário. Poderia oferecer 100%. Muitas empresas optavam por fazer isso. Depois de determinado ano, foi proibido que as empresas pagassem mais do que 70% do plano de saúde para os funcionários. Tipo, para que essa lei existe? Ela não faz nem sentido, assim, na prática, porque o governo intervir nisso. Só que qual que é a lógica disso? A partir do momento que a empresa fica impedida de pagar, as empresas podem fazer um pequeno aumento no valor que realmente a empresa paga, às vezes acima, teoricamente, da inflação. E o que acontece? Por exemplo, a empresa pagava R$100 para o funcionário. Daí agora a empresa só pode pagar 70. A empresa reajusta para 85, ainda assim é menor que 100. E as empresas de plano de saúde começam a ganhar mais dinheiro que ganhavam antes, proporcionalmente. E, tipo, isso é um lobby que não faz sentido nenhum pro lado do consumidor. Porque assim, se a empresa quer pagar 100%, deixe. Por que proibir isso? Isso faz mal para alguém? Isso ofende a Constituição em algum ponto? Não ofende nada. Só que legislaram em troca disso por causa de lobby. Tem muitos políticos que fazem parte de grupos de plano de saúde, muitos médicos, inclusive, e assim vai indo. Daí, tipo, eles pegam e interferem na economia como um todo para beneficiar um segmento específico. É igual vocês passaram por isso na questão do ensino superior. O ensino superior, vocês agora, para ser considerado ensino presencial, pode ter 40% de EAD. Isso é uma coisa que o governo pensou assim, não, estou pensando no consumidor, que assinou um contrato de faculdade, vai cursar um curso por 4 anos e agora 40% daquele curso pode ser EAD. Eu estou pensando no bem-estar dele? Não. Alguém saiu ganhando fortemente com isso. E é mais fácil pensar que foi um grande grupo empresarial que faz, por exemplo, que nem o Cruzeiro do Sul, que teoricamente poderia ter pego e incentivado o surgimento desse tipo de regulamentação, do que simplesmente o governo pensar, não, é melhor para o consumidor, vou colocar 40% EAD nesses cursos aí. Inclusive, se eu não me engano, eles compraram Positivo agora. Compraram Positivo e as Cubas. Compraram mais uma que tem Brás no nome. É que essas faculdades, em geral, assim, tem os nomes bem genéricos, né? É difícil saber qual é qual. Mas eu acho que foi a Brás Cubas e a Positivo que eles compraram. Mas o grupo Cruzeiro do Sul é gigantesco, é enorme. Tipo, se vocês pegarem o site deles e for ver todas as faculdades que realmente fazem parte, são muitas. E não é só esse grupo grande. Tem o grupo da Unicesumar, que, se não me engano, não é o mesmo Cruzeiro do Sul. É outro grupo mesmo que é forte também. E tem o grupo da Uninter. Então, se for ver realmente o alcance dessas grandes instituições, faz muito sentido eles pegarem e intervirem no direito do consumidor para conseguir fazer isso. E é triste, né? Porque, tipo, eles precarizam muita coisa, o consumidor sai lesado, o trabalhador, às vezes, mais pobre vai ter que, por exemplo, pagar mais um plano de saúde, alguma coisa assim, gastar mais caro do próprio bolso, para beneficiar uma instituição que já é bilionária. É tenso, é antiético, com toda certeza. Pensando no bolso deles. Sim, exatamente. Só que, tipo, não é difícil associar isso, não tem nem como justificar isso na prática, assim, não. Esses grupos, eles têm uma margem de ganho muito pequena, eles vão falir se não fizer isso. Claro que não. Eles vão se manter no poder do mesmo jeito que estão, só que agora se tornam cada vez mais lucrativos. E que nem, às vezes, uma positivo da vida não seria tão atrativo para um grupo que é focado muito no EAD se não tivesse intervenção. A Positivo já tem um ticket alto, assim, né? Quanto a pessoa realmente aceitaria pagar no serviço da Positivo por mês. A Positivo já cobra um valor mais alto. Então, se você conseguir pegar e lançar um pouquinho mais de EAD ali dentro, a margem de contribuição de cada aluno fica muito grande. E ainda mais uma empresa que já tem expertise em ensino EAD, eles podem centralizar o EAD da Positivo na Cruzeiro do Sul como um todo, incluir ali não ter mais gastos, eles conseguem pegar e fornecer um curso utilizando as mesmas aulas, às vezes com os mesmos professores da Cruzeiro do Sul, dentro da Positivo, que já é uma instituição de renome na região. Então, se for ver, sem essa modificação, não valeria a pena fazer essa aquisição. E o dinheiro para comprar um Positivo não surge de um mês para o outro, já é toda uma arquitetura planejada e que aconteceu tudo ao mesmo tempo, se for ver. É interessante ver esse tipo de coisa e analisar o porquê dos porquês. É verdade. Muito tenso. E o povo segue pagando. Sim, teoricamente não tem escolha, né? Se tivesse escolha para a maior parte das coisas, a pessoa quer um diploma, vai ter que pagar por ele. A pessoa já está cursando um curso, o custo de... Igual eu tinha falado, acho que foi na última aula, alguma outra aula, o custo de você realmente fazer uma troca de um serviço mais complexo que exija que você pegue e estude como utilizar aquele produto ou serviço de uma maneira diferente é muito maior. Isso também vale para a faculdade. Você mudar de instituição, você ter que pegar e pagar uma mensalidade às vezes mais cara, conhecer uma turma nova, conhecer pessoas, ter que fazer um monte de disciplina porque não dá certa equivalência. O custo de transicionar de uma faculdade para outra é muito alto. Então a pessoa fica.
E tudo isso é contabilizado. Quando você faz esse tipo de análise, tipo de intervenção, tudo é fazer a lógica e sabe que não tem para onde fugir. Por isso que, tipo, os deputados da vida, senadores, eles têm que analisar muito bem essas coisas antes de mandar, prever todas as consequências e ver se isso fere o direito do consumidor no fim das contas, se realmente fere a Constituição, realmente enquadra qualquer crime que seja em relação ao consumidor, mas pode ver, é fácil você associar e ver que isso aí tá errado. Que, tipo, se você for seguir ali o Código do Consumidor mesmo, você estaria sendo lesado em mais 5 tópicos diferentes ali dentro. Mas no fim das contas, não há uma briga forte contra isso. Talvez se realmente processar, alguém entrar com uma ação, consiga reduzir o valor da mensalidade, alguma coisa do gênero. Mas sem intervenção judicial, e mesmo com intervenção já é difícil e demorado, imagine sem, assim, não tem como. É brigar contra um sistema que funciona, né? Um sistema bem maduro, no fim das contas. No fundo, a gente ainda pode ser prejudicado, né? Pode. No fim das contas, tipo, é que, tipo, assim, é que o problema quando você vai ver uma legislação, qualquer coisa do gênero, o texto em si, ele é muito bonito. Se for ver, você não consegue medir as consequências e o desdobramento de qualquer coisa. Mas se você pegar e realmente conhecer, digamos, o Brasil e pensar que nada é feito por acaso, você enxerga os pontos. Que você vê, não, o curso, nós temos que, por exemplo, se for ver qualquer lei dessa, a justificativa dela é que o mundo está se digitalizando, nós temos que preparar as pessoas para o futuro. Futuramente as pessoas não vão estar fixas em lugares presencialmente, vão fazer tudo à distância. Tem toda uma base, assim, de uma narrativa que justifica o que eles estão tentando fazer. E se for ver, tipo, nossa, é muito bullshit aquilo, não é uma coisa que... Você vai pensar um pouco, você sabe que aquilo ali é só falácia, sabe? Só estão falando aquilo ali, mas no fim das contas não remete nada àquilo, aquilo não é justificável. Mas tem todo um texto bonito por trás, as votações são faladas sobre esses tópicos, e assim vai. Então, quando a pessoa está realmente desacreditada na política no Brasil, você não deve pegar e tentar começar do contrário. Ou pelo menos, tipo, você tem que entender o lado dela, porque normalmente tem uma justificativa para isso. Faz muito sentido no Brasil as pessoas não gostarem de política mesmo. É verdade. Vamos continuar aqui agora, assim, senão vamos ficar aqui. Que horas são agora? Vamos fazer aqui que em máximo 20 minutos acho que já acaba tudo. Certas condições fazem que os países sejam os preferidos para receber atividades terceirizadas. Domínio do idioma inglês, isso aqui é bem interessante e essa é uma coisa que tipo afeta bastante, mas ao mesmo tempo entenda-se por domínio do idioma inglês que não seja você tanto do domínio falado, realmente o domínio escrito já faz muita diferença, principalmente no trabalho de TI. Normalmente quando você vai programar um software, preparar um site, alguma coisa assim, você vai utilizar bases em inglês simplesmente para facilitar quando a empresa migrar para outra empresa ou simplesmente colaborar entre técnicos de TI em áreas diferentes, possam cooperar entre si. Tanto que o inglês, isso não é preconceituoso, tá? Mas tanto que é conhecido realmente o idioma que são os mais difíceis. O inglês do povo chinês, o inglês do povo indiano são muito complexos. E o inglês do japonês também. Tanto que existem variações e o inglês próprio deles acaba tomando um outro formato. Porque a complexidade em si do idioma é bem diferente. Eles têm estruturas gramaticais diferentes e a própria linguística é diferente na pronúncia de determinados sons. Então é complicado para eles simplesmente conseguirem falar um idioma que seja mais universalizado de uma maneira simples. Normalmente não conseguem. Então o domínio do idioma, principalmente na parte do ensino básico, faz toda a diferença. A China está crescendo e crescendo, não é à toa. O domínio do inglês lá é forte. A Índia também investe bastante nessa parte de ser bilíngue. Não é que no Brasil meio que tem isso também, só que no Brasil é muito também relacionado à parte bullshit da coisa, porque é colocado na grade, mas não tem nenhum exame de proficiência para saber a evolução dos alunos no ensino público. Até no privado realmente não tem. O ideal seria que ter inglês no ensino básico, mas ter uma cobrança, uma certificação constante e fazer a pessoa subir por níveis igual seria mais ou menos um curso de inglês mesmo, maneira que conseguisse cobrar e avaliar. E até no mesmo curso de inglês isso acaba sendo meio falho, mas se tivesse essa cobrança, provavelmente os alunos iriam no segundo grau falando inglês. O próprio Flávio Augusto, lá, que é o dono da WiseUp, ele mesmo falou, minha empresa só existe porque o ensino básico falha. Se o ensino básico ensinasse o inglês com qualidade igual um curso de inglês faz, não precisaria ter curso de inglês e ninguém precisava gastar com isso na fase adulta. Então é um ponto de vista interessante para se pensar. Então, o inglês realmente faz toda a diferença para um país chamar, digamos, serviço externo e fazer empresas estarem aqui. Força de trabalho qualificada. Isso aqui é interessante que o próprio país pode fazer um intervencionismo aqui e melhorar a situação. Por exemplo, a China quer trazer as empresas para fabricar ali. Então, se você quer fazer isso, tem que qualificar a mão de obra para trabalhar na produção de uma maneira bem adequada. Tem que ter essa mão de obra técnica bem específica ali para poder trabalhar nessas áreas. Então, o governo pode incentivar o estudo nesses determinados segmentos.
Baixos salários, infelizmente isso aqui é uma realidade, só que entenda-se com baixo salário no aspecto global. Por exemplo, na Espanha, acho que é na França, não me lembro, eu acho que é a França, que tem o salário mínimo de 2.500 euros. Pensa que só o salário mínimo francês dá uns 15 mil reais. Isso é uma coisa que é relativa, porque normalmente os países que têm uma moeda que você, digamos, é mais forte e você recebe bastante, às vezes o custo de qualidade de vida é alto. Por exemplo, um aluguel convertido, às vezes pode ser, de um apartamento pequeno, pode ser 5 mil reais. Então tudo acaba ficando meio inflacionado, se for realmente comparar, quando se trata de custo de vida. E mesmo assim, em países, indo contramão disso, e ainda funciona a mesma lógica, países que nem a China, o custo de vida é extremamente baixo. Então, às vezes, lá, um chinês pode ganhar, sei lá, $200 por mês. Só que $200 por mês ainda é bastante, é mais do que o salário mínimo brasileiro. Vamos dizer que $100 por mês. Se ele ganhar $100 por mês, ainda assim é muito menor que o salário mínimo brasileiro, só que a qualidade de vida que ele consegue ter com esses $100 é maior do que aqui. Porque é fácil, por exemplo, você quer comprar um guarda-chuva no Brasil, você vai pagar, sei lá, não sei quanto é um guarda-chuva agora, até uns R$ 20 no mínimo. Eles pagam como se fosse R$ 1. Então a proporção para comprar aquilo que é o básico da subsistência é pequena. Só que em contramão, você também tipo, consegue comprar produtos que são fortemente internacionais. Tipo, um iPhone na China sai extremamente caro. Provavelmente nas cidades, na parte, digamos, comunista da China, dificilmente vai ver alguém andando com iPhone sem ser um grande empresário ali no meio. Já em Hong Kong, que seria a parte capitalista, lá o salário mínimo chega a ser mais ou menos uns R$ 10 mil. Então lá as pessoas acabam tendo acesso à tecnologia internacional e assim vai indo. Mas o importante para um país, no fim das contas, é ter uma boa qualidade de vida. Se aquela população consegue comer adequadamente, pelo menos é o que os indicadores da China mostram, na China praticamente não há mais fome. Na China está se resolvendo muitos problemas relacionados à escolaridade, está cada vez maior, digamos, o nível de escolaridade média está superior, eles estão diminuindo o quadro de analfabetismo, isso é uma progressão exponencial, constantemente eles estão resolvendo esses problemas, e estima-se que nos próximos anos a China vai ser a maior potência do mundo, e realmente tendo as melhores qualidades de vida simultaneamente. É complicado isso, pensar que tipo, a gente ouve coisas absurdas de lá, que sei lá, que a população trabalha 14 horas por dia e assim vai indo. Mas é tudo muito relativo. Às vezes pode ser um quadro bem estereotipado e fugindo um pouco da realidade também. Mas a gente sabe que com certeza eles trabalham muito mais que aqui e recebem menos por isso. Mas se para eles compensa ou não, isso tem que ser uma análise muito minuciosa daquele país para saber se isso vale a pena ou não para eles. Benefícios e desafios do Global Sourcing. Visa reduzir o custo de fazer negócio, alcançar outros objetivos estratégicos, oferece meios para recuperar empresas com dificuldades, acelerar o ritmo de inovação, financiar projetos. Se você diminui o custo, você consegue ser mais ousado com a própria empresa. Então, às vezes, você implantar uma fabricação lá no exterior, com condições favoráveis àquele país, vale a pena porque em poucos anos já recupera aquele investimento e você aumenta a margem de contribuição da fabricação dos produtos exponencialmente. Então, compensa bastante. Crescimento empresarial mais rápido, é mais fácil você segmentar a tua empresa em partes produtivas, em países diferentes, que conseguem atender de uma forma mais eficiente e mais barata, o negócio em si se torna mais eficiente. Então você tem mais flexibilidade para competir contra os seus concorrentes. Por exemplo, como a margem de contribuição subiu, você pode diminuir ela para vender teu produto por um preço abaixo da média do mercado, isso ajuda bastante, entre outras situações. Acesso a pessoal qualificado, quando o país realmente se foca em ser, digamos, o amplo da terceirização, que nem a Índia, você sabe que lá você vai ter um serviço de TI de extrema qualidade, às vezes muito melhor que o brasileiro. Então, vale a pena você ir para lá, porque simplesmente o país investe na qualificação desses profissionais. Detalhe, especificamente na área de TI, os brasileiros são muito bons, principalmente na parte de segurança, em nível de renome mundial. Por que isso acontece? Porque o brasileiro está acostumado a um jeitinho brasileiro, então eles conseguem pensar de uma forma mais prática quando se trata em encontrar falhas em sistemas. Isso é bem interessante, mas isso faz o país, digamos, o Brasil, ser bem focado nessa parte de segurança da informação. Acesso a novos mercados e a flexibilidade da tecnologia. Se alguns países são especializados em determinadas áreas e têm acesso a outros fornecedores próximos, já viabiliza bastante os projetos. Isso que eu falei agora do TI é interessante, porque o que acontece? A tecnologia de informação é uma coisa que progride constantemente o nível de segurança, simplesmente porque as senhas e processos de criptografia começam a ficar cada vez mais complexos. Então, para você hackear alguma coisa, não depende mais somente, digamos, de um pequeno software, um computador comum. Você, teoricamente, precisa de cada vez supercomputadores cada vez mais fortes para conseguir hackear alguma coisa. Então, por isso que alguns determinados países conseguem ter um destaque maior agora, porque o Brasil, ainda assim, parte de tecnologia, ainda acaba sendo meio ficando para trás dos outros países. É uma coisa que tem que levar em consideração. Riscos global sourcing. Criação de concorrentes.
Pense que se você foi para a China, ensinou outra tecnologia para uma fábrica lá, para um determinado grupo de funcionários, assim que você decidir sair de lá, ou assim que você mandar embora alguns funcionários, pode haver espionagem industrial e outra empresa lá na China, que tem uma proteção de patentes mais fraca, pode acontecer e formar uma concorrente. Foi o que aconteceu com a Xiaomi, que surgiu como uma filha perdida ali da Apple. Então, você pode perder o segredo da tecnologia, pode gerar concorrentes, que se você realmente se garantir num sistema de fornecimento de serviço de alta qualidade e alto valor, você ainda consegue se manter na tua posição. Só que às vezes você, por exemplo, que tem empresas que são, digamos, um pouquinho mais fáceis de replicar, como o LG da vida, eles perdem bastante espaço, porque você cria um outro produto custo-benefício, às vezes mais barato e melhor, e você rouba espaço da empresa que está ali. Envolvimento de fornecedores com formação insuficiente. Às vezes você não vai conseguir uma prestação de serviço com tanta qualidade quanto você conseguir no teu país, onde está a matriz da empresa, mas é um risco que se corre. Dependência excessiva de fornecedores. Você às vezes vai fazer um contrato, digamos, com um determinado país para fabricar os produtos para você lá. Você tem uma dependência nele, que envolve tanto essa parte de segurança quanto a parte da própria qualidade do produto e serviço. E muitas vezes você só vai ter acesso e descobrir se realmente é algo de errado depois de ter que fazer um recall gigantesco. E impacto moral dos empregados existentes. Pense que nem aqui, um caso que aconteceu agora, a Positivo fabricava tudo que ela tinha que fabricar aqui em Curitiba. Aqui em Grande Curitiba. E daí, do nada, eles mudaram, se não me engano, foi para Manaus. Eles mudaram a fábrica inteira para um outro estado brasileiro. Pensa o quanto ficaram felizes os trabalhadores que trabalhavam aqui, o quanto eles trabalhavam com qualidade, sabendo que iam perder o emprego num período curto de tempo. Isso é uma situação realmente complicada. Quando a empresa começa a internacionalizar e estudar a possibilidade de mandar serviços para fora, os funcionários já ficam desmoralizados. É igual a Mondelez mesmo, ela tinha um prédio inteiro para fazer a contabilidade e gestão financeira dela, e adivinha, fechou todo aquele prédio e mandou todo mundo para... Não mandou todo mundo não, né? Mandou todo o serviço especificamente para... Eu acho que foi a Índia. Tenho quase certeza que foi a Índia ou foi um país próximo ali, que tem as mesmas condições de tecnologia e salário baixo. E foi todo mundo para lá, a galera foi mandada embora. Então você realmente, isso aí não fica em segredo até o momento que você manda esse pessoal embora. Isso espalha no rádio peão com uma eficiência incrível. Então é muito fácil os funcionários ficarem sabendo de coisas antecipadamente, isso prejudica a qualidade da tua produção e dos teus serviços. Implicações das políticas públicas. Apesar de aumentar a competitividade de uma empresa, pode contribuir para o desemprego e a diminuição da qualidade de vida da população de uma região, além de, inclusive, poder colaborar para o trabalho escravo. Trabalho escravo é mais raro e acontece em determinadas situações, mas o que realmente a gente consegue ver isso aqui? Fabricação de roupa. Fabricação de roupa, vira e mexe, acaba tendo um escândalo de trabalho escravo. Você vê situações, por exemplo, de pessoas que às vezes está dentro do próprio país, que no caso do Brasil. Eles pegam pessoas de outros países em volta, por exemplo, Venezuela, contratam eles para um salário análogo à escravidão, que no caso eles não conseguem pagar nem a própria hospedagem, ficam criando dívida com a empresa, e fazem eles fabricar roupas aqui no Brasil, por esse trabalho horrível. Às vezes, para eles, vai ser uma condição de trabalho melhor do que ficar no seu país de origem. Mas é muito relativo isso aqui, e não dá para isentar a empresa uma responsabilidade sobre os desdobramentos disso aqui. Os governos devem adotar políticas que incentivem a manutenção do emprego, reduzindo os custos para estabelecer novos negócios e que permitam uma melhor qualificação da população local. Um jeito de compensar, por exemplo, as empresas irem embora daqui é tentar trazer mais empresas de fora para cá. Isso acontece se você pega uma empresa onde realmente é mais cara ainda que o Brasil e você fornece boas condições para ela se instalar aqui, inclusive mão de obra qualificada e afins. Isso são medidas intervencionistas que realmente tendem a funcionar bem. E é útil o país ganhar algum certo fôlego para poder explorar e aproveitar outras áreas, que nem a China, ela começou sendo aquele país que fabrica tudo para todos, e agora já tem tecnologia própria e está trazendo vários produtos diferentes, em vários segmentos diferentes, para o mundo todo. Então, às vezes, é um período que se passa fazendo determinado tipo de ação, para depois conseguir desenvolver um valor maior e se tornar uma grande potência. É bem interessante esse tipo de análise, investimento e incentivo em países diferentes. E aí, pessoal, tudo tranquilo até agora? Tudo certo? Tranquilo, professor, tudo certo. Beleza. Oh, legal, um assunto bem interessante mesmo, bem show. Eu acho interessante sim, porque, tipo, apesar de ser um tema que seja, que nem gestão internacional, é um tema complexo e às vezes meio distante do dia a dia, não é tão distante assim, porque se parar pra pensar, a gente tá inserido nesse meio internacional. A gente conhece e consome de empresas que agem dessa forma. Então é muito fácil a gente pegar e ver qualquer exemplo do dia a dia e ver que realmente é um fruto disso. Não é necessariamente você ter que enviar uma empresa para lá, mas simplesmente, às vezes, ter relações comerciais, até mesmo pessoais, com empresas que praticam as mais variadas estratégias e que às vezes podem ser bem antiéticas. Certo, eu achei interessante essa parte que você falou da China, assim,
que realmente eles tinham fama que produziam tudo para todos, né? A mão de obra, a mão de obra realmente sempre foi bem famosa na China, né? Tudo, até hoje, muita coisa é produzida lá, né? E Sim. realmente agora, assim, eles estão fazendo, digamos assim, para si mesmos, né? Produzindo para si mesmos e criando a própria fatia de mercado. Sim. E É legal, é isso é interessante. interessante. E o legal disso aí, tipo, que a China não é totalmente ética nesse tipo de questão. Porque qual que é o problema? A China eles fazem esse tipo de coisa porque a proteção da propriedade intelectual lá é muito fraca. É realmente difícil, por exemplo, uma empresa se sentir lesada e processar uma empresa chinesa por causa disso. Porque, inclusive, nos contratos chineses normalmente envolve essa questão de você deixar a tecnologia no local ali que foi desenvolvida aquela produção. Então, muitas vezes a empresa faz uma instalação de fabricação lá, e depois que realmente acaba o contrato, ela tem que ceder aquela planta inteira para uma empresa chinesa que ela contratou. Então, se for ver, a China, ela permitiu que muitas empresas enriquecessem, mas ao mesmo tempo ela teve todo um planejamento estratégico para ela enriquecer em cima disso. E, logicamente, ela também, fazendo esse caminho, ela descumpriu vários contratos éticos entre empresas sobre essa questão de controle de propriedade intelectual. Mas as empresas normalmente estavam cientes desse risco e sabiam que a China provavelmente ia fazer isso. Só que ela dá essa volta por cima, ela foi muito subestimada, principalmente pelos Estados Unidos. Porque agora os Estados Unidos temem que a China faça qualquer coisa. Então está se criando, teoricamente, lá dentro, um certo nível de preconceito com a China, inclusive propagando vários fake news e conspirações que a China é culpada por muita desgraça no mundo aí em volta. Então, o mundo está temendo a China. Mas a mudança de uma potência para outra, para nós aqui que estamos sofrendo com a nossa política interna e com o pessoal roubando merenda, nos influencia, mas ainda assim não estamos, não é nós que somos os mais afetados por isso. Entendi, professor. Verdade mesmo. Então, vamos lá. Marketing na empresa global. Aqui agora vamos pegar e dar uma pincelada nos assuntos envolvendo diretamente a parte estratégica. Uma estratégia de marketing global é um plano de ação que orienta a empresa sobre como posicionar sua imagem e seus produtos no mercado externo. Então aqui envolve aquela ideia que a gente já viu nas aulas passadas falando sobre adaptação. Se vale a pena se adaptar teu negócio, adaptar tua marca, adaptar teu produto para um determinado público específico. Quais segmentos são seus clientes-alvo? Pensem que dependendo da empresa, ela pode ter um cliente-alvo num país e ter um outro cliente no outro. Pense que a Zara nos Estados Unidos é produto para pobre, no Brasil, Zara é produto classe média alta. Então, muda-se bastante o que, digamos, é a abordagem de um lugar para o outro. Isso tem que levar em consideração, principalmente com o ticket médio que a população está disposta a pagar no teu produto. E às vezes pode interferir e fazer que você diminua a qualidade do teu próprio produto também. E o grau em que os elementos de seu programa de marketing devem ser padronizados e adaptados. Será que você consegue fazer uma única campanha global apenas colocando a legenda nos vídeos ou dublando os comerciais e transmitindo para o mundo inteiro? Acho que quem faz isso mais ou menos é a Rap. A Rap ela tem um comercial que ela utiliza no mundo inteiro. Que é aquele comercial lá que tinha era um apartamento colorido, com duas pessoas vestidas com roupas coloridas, pedindo comida e pedindo compras. Eu acho que o cara, ele queria fazer, sei lá, um espaguete pra namorada, alguma coisa assim pra impressionar ela. Daí ele pede os ingredientes pela Rap. Esse tipo de comercial, ele é um comercial mundial e exatamente igual para todos os países. Eles fizeram um comercial simples e neutro. Mas em outros produtos e empresas é melhor se adaptar para aquela região, porque muda bastante. Que nem veículos do Brasil, eles são praticamente depenados, vazios de tecnologia, e sempre tem esse modelo que você pode pegar um modelo lixo e pegar um modelo completo. Em outros países isso não existe. Então, aqui no Brasil, você tem que fazer um comercial dedicado para cá, para que as pessoas queiram comprar esse modelo lixo e depois fiquem tentadas também a comprar mais acessórios por um preço justo. Professor, essa Oi, parte que você falou, desculpe, pode essa falar. parte que você falou também tem bastante a ver com a cultura de cada país, cada região, né? Você já tinha Sim, explicado anteriormente, assim. Então com depende certeza. o que é atrativo para, igual você falou assim, dos carros, o que é atrativo para uma região, às vezes não é para outra, né? Uhum, Depende do que, de qual produto, seria interessante às vezes fazer uma propaganda muda, voltada realmente, como a gente disse ontem, assim, voltada mais apelativa sentimental, né? Um apelo uhum, sentimental, que às vezes não precisa dizer nada, mas só as imagens, os fatos do que estão acontecendo seja bem impactante emocionalmente. Mas sim, realmente depende muito da cultura, né? De onde uhum, fazer e de qual produto, né? Usar essa propaganda. sim. E é um detalhe interessante, que, tipo, a cultura influencia muito nessa questão, igual você falou, uma propaganda emocional. Porque às vezes, que nem aqui no Brasil, a gente tem uma situação bem diferente. Por exemplo, assim, vai pegar na Europa,
Normalmente lá os filhos saem de casa aos 18 anos, quando nos Estados Unidos também acontece. Quando o filho faz a maior idade ali, saiu da escola, ele vai normalmente para a faculdade. Na faculdade ele mora lá, e assim que ele sai para a faculdade, normalmente ele começa a trabalhar e vai alugar um espaço para ele. Dificilmente ele volta para casa. Isso na Europa também é bem comum. Já no Brasil, você tem uma cultura que os filhos ficam em casa até mais tempo. Isso envolve outras questões como renda e capacidade de sustentar diante do salário mínimo. Isso envolve esses pontos. Só que isso é diferente em determinados países. Então, mostrar, por exemplo, um filho morando na mesma casa que os pais, num comercial aqui, é super tranquilo, normal, e você vê um certo afeto entre eles em idades diferentes. Mas lá fora não faria sentido, sabe? E isso acontece também, principalmente quando você apela utilizando animais. Que nem aqui no Brasil, o brasileiro, acho que a cultura americana no geral é muito apegada a cães e tudo mais. Mas se você pegar em outros países, pode ter países que não têm esse relacionamento tão próximo. Às vezes pode ter países que até mesmo comam um cachorro. E isso é uma coisa que acontece. Então, se fazer determinado comercial aqui, por exemplo, alguém realmente comendo um cachorro, seria horrível e enojador. Mas se fizer lá em um determinado país que realmente come cachorro, se não me engano, quem faz isso é a Coreia. Coreia do Sul faz isso, a Coreia do Norte, não tenho certeza. Coreia do Norte passa perengue, provavelmente come qualquer coisa. Mas isso é extremamente preconceituoso, mas infelizmente tende a ser uma realidade. Esses países que comem, por exemplo, cachorro, eles podem ter uma relação completamente diferente ao ver um comercial de um cachorro sendo amigo de alguém. Então, é interessante. E principalmente porque as pessoas mais jovens, normalmente esses países que ainda comem cães, elas são contra o consumo de cães, porque elas estão inseridas numa cultura mais global. Quem normalmente mantém, por exemplo, que nem no Japão, o consumo de baleia são as pessoas mais velhas. O conservadorismo faz que aquelas pessoas que cresceram comendo baleia queiram comer baleia para o resto da vida, enquanto os jovens são ativistas, muitas vezes, para o não consumo das baleias. Então, se fazer um comercial de um idoso fazendo carinho numa baleia, às vezes vai ser confuso, por exemplo, no Japão, porque lá existe essa diferença de idades, coisa que aqui não tem. Então, é complicado fazer apelo emocional em qualquer país. E pense assim, por exemplo, em relacionamentos, tem países que é muito mais fechado e conservador, por exemplo, se pegar uma Arábia Saudita da vida. Então, é bem relativo. Na Índia, a professora, acho que é a vaca, né? Que é sagrada. Isso. Então, tipo, pra gente aqui é normal, né? Comer carne de gado, assim, pra eles não pode. Sim. Mas que nem essa parte, assim, que eu vejo propagandas que às vezes não tem muitas palavras, é mais as imagens mesmo, e que também parte mais para parte, assim, emocional, só que mais, digamos assim, mais sedução seria perfumes. Muitas vezes perfumes importados, assim, que passam na TV, as pessoas não falam muito, mas só fazem gestos, enfim, né? Acabam se beijando ou algo assim, e não tem muitas palavras, mas você vê que essa propaganda realmente não é nada a ver com ser nacional, né? Sim. E eu acho que passa em vários países mesmo, sem poucas palavras, mas só as imagens em si, o que a propaganda passa, ela já remete ao que ela quer oferecer, né? E principalmente... Mas a parte alimentícia é realmente mais difícil, igual você falou, é totalmente diferente, porque são, igual a Juliana falou assim, aqui nós comemos carne de gado, mas na Índia seria algo extremamente ofensivo para eles, né? E isso é muito legal, às vezes, você conseguir, por exemplo, que nem perfume, igual você falou. Tem a linha de perfume, sei lá, do Antônio Bandeiras. Essa linha, como é um ator global, você pode passar em vários países e as pessoas vão entender a mensagem. E, tipo, os países que têm a mesma cultura, que, por exemplo, vamos usar perfume para sedução, daí a pessoa se encontra num hotel, daí passa uma piscina, desce um elevador, eles se olham, e daí passa, assim... Comercial de perfume não faz sentido algum na prática, né? Mas é bem engraçado. Daí passa uma cortina esvoaçante na noite, com uma luz da lua, é verdade. É totalmente aleatório, mas ainda assim tem um efeito. Isso faz muito sentido na cultura americana e nessa cultura que é globalizada. Mas em países, por exemplo, onde a sedução é considerada imoral, por exemplo, assim, você pega esses países que são bem conservadores mesmo, que a mulher tem que usar burca ainda e tal. Se alguém usar um perfume e seduzir outra pessoa, eles podem ser apedrejados por uma espécie de bruxaria, assim, sabe? De incentivar o pecado. Então é muito bizarro, assim, imaginar realmente, porque tem muito desdobramento em cada país. Só que aquilo que você falou, comercial de perfume, ele tem um apelo muito nessa parte globalizada e vai funcionar em muitos lugares do mundo diferente. Ele envolve menos uma questão cultural, porque é muito comum as pessoas usarem perfume nos mais diversos países. Só que é interessante, ainda assim, dá um certo trabalho pegar e adaptar. É verdade. Realmente a questão de cultura, né? Aqui, por exemplo, assim, o Brasil, a natura domina bastante a nossa região, né? Então sempre passa um apelo mais para a parte de produtos naturais,
por exemplo, as frutas frescas, que o perfume foi feito, extraído, óleo, enfim, hidratantes. Então é bem apelativo nesse sentido, mas parando para pensar do que você falou em outros países, assim, que é bem mais conservador, talvez seja ofensivo para eles. Então é realmente difícil, né, criar uma propaganda meio universal, assim. Sim. Porque, claro, normalmente uma empresa ela não vai sair muito muito longe da própria bolha. Então, uma empresa, sei lá, que ela é americana, provavelmente ela não vai sair muito das Américas. Talvez ela vai ali, por exemplo, uma Oceania da vida, vai lá na Austrália, vai pegar alguns países que realmente apreciam essa questão no mercado mais global. Esses países conservadores são muito fechados, é difícil uma empresa ir para lá, até mesmo por ter medo de qualquer desdobramento que possa dar. Então, o que importa, assim, você vai fazer uma campanha única, é o quanto a empresa realmente se distancia da própria bolha dela. Porque países que têm uma religião, digamos, cristã como base, já seguem mais ou menos a mesma lógica para muitos costumes. É difícil ter um desdobramento muito maior, assim, sei lá, esse país é cristão, mas as mulheres usam burca. É difícil, sabe, acontecer realmente essa lógica. Então, realmente, a empresa, tipo, se ela ficar muito no lugar próximo, ela vai poder utilizar uma campanha única que vai dar certo. Por exemplo, o país que nem os Estados Unidos tem uma franquia de alimentos e propaga ela pela América inteira. Isso não é tão difícil de imaginar dando certo. E com a mesma estratégia e tudo mais. Mas se você pegar uma empresa e querer andar para um país com uma cultura totalmente diferente, por exemplo, na Ásia, já necessita um pouco mais de adaptação, porque nem todos os países vão comprar essa questão do estilo de vida americano. Então, é interessante. E Verdade, entendi. que nem esse aqui no próprio KFC, que é o exemplo desse slide aqui, em todo mundo o KFC é realmente KFC. O que muda, assim, não vai ser KFC, vai ser realmente KFC. Cada país fala as letras soletrando o seu próprio idioma. Só que em Quebec, eles traduziram realmente o Kentucky Fried Chicken pro idioma deles. Eu não me lembro o que significa exatamente essa sigla aqui. Mas é interessante porque, tipo, somente num país foi necessário adaptar. Porque eles perceberam que se tivesse numa linguagem norte-americana, eles não iriam comprar. Então, pode ver que eles até têm o mesmo logo, o símbolo é o mesmo, não mudou necessariamente a mensagem do estabelecimento, mas eles pegaram e traduziram para um outro idioma porque aquele povo vai preferir algo na sua própria linguagem. Então, tá aí um exemplo que, tipo, é complicado às vezes até nas mínimas coisas. Então, padronização e adaptação. Determina a extensão em que deve modificar um produto e seu marketing para se adequar ao mercado externo. Quando possível, as empresas preferem padronizar os produtos para obter economia de escala e minimizar a complexidade. Se você já pagou, por exemplo, Antônio Bandeiras fazer uma campanha de comercial para perfume, é melhor utilizar esse comercial no máximo quantidade possível de países do que ter que contratar uma celebridade local para fazer um comercial diferente em cada lugar. Isso é bem mais complexo. Mas isso também gera uns produtos bem ruins. Pensem lá que nem. Eu não sei se vocês acompanham tanto o YouTube assim para ver, porque os comerciais são bem segmentados, né? Então depende da área que você assiste. Mas tem um comercial de um jogo de videogame, de celular atualmente, que a Jennifer Lopez faz o comercial. E a dublagem desse comercial é horrível. A qualidade é péssima. Mas, como eles querem gastar pouco para fazer essa campanha que já gastaram um monte por causa de Jennifer Lopez, eles pagam dubladores locais para fazer uma adaptação bem ruim, tanto que nem tem efeito sonoro no espaço da Tati. Tipo, ela tá no mercado, você só ouve a voz dela. Você não ouve, assim, por exemplo, o carrinho se movendo na parte de trás, não ouve embalagem, não ouve o barulho natural de estar naquele ambiente. A dublagem é somente a voz e poucos detalhes. Então, tipo, a empresa investiu forte num detalhe no comercial, quis usar em vários países diferentes, mas não se preocupou o suficiente em adaptação. E essa adaptação, às vezes não é, que nem a gente falou, fazer um comercial diferente, mas às vezes é fazer um comercial decente em todos os países. E se preocupar assim que a mensagem seja passada perfeitamente para todas as pessoas. Nem a dubladora original da Jennifer Lopez, por exemplo, foi contratada para isso. A dubladora foi uma genérica que faz uns comerciais bem aleatórios e várias coisas assim que a tradução é mal feita mesmo. É engraçado. E bota mal feito nisso, né, professor? Sim. Nossa, é muito mal feito. Mas é engraçado, né? Porque, tipo. É aquele comercial. É aquela dublagem totalmente amadora. Você pegar uma dublagem amadora, às vezes é melhor do que essa. Que nem essas dublagens que o pessoal faz. Tem o dublaralho. Tem as dublagens que o pessoal faz de zoeira realmente. Sai com uma qualidade muito superior às dublagens desses comerciais mal feitos. E não sei qual empresa tem vergonha de fazer isso, mas eu também não sei, vai que realmente ainda assim mantém um grande nível de conversão, e eles fizeram uma pesquisa de mercado e viram que aquele público em específico não se importa com isso para ir testar aquele produto. Então, a empresa que faz suas escolhas, né?
Se ela tá no mundo inteiro, talvez ela deve ter pesquisado isso e comprovou que dá certo ou não dá certo, sei lá. Branding global e desenvolvimento de produto. Se uma marca global é percebida de forma benéfica e semelhante em todos os mercados da empresa, isso permite que a empresa trabalhe com preços mais elevados. Então, se a empresa tem uma cadeia de valor que é bem reconhecida no mundo todo, ela pode cobrar esse preço mais elevado no mundo todo. Não é à toa que o iPhone 12 vai custar 14 mil reais, a versão melhor dele lá. Então, tipo, vai ter brasileiro que vai pagar, vai ter brasileiro que vai pegar e vai vender um carro, vai comprar a ideia do nômade urbano e vai preferir andar de Uber e ter um iPhone de 12 mil. Tem gente para tudo. No desenvolvimento de produtos com potencial de venda em vários países, deve-se trabalhar sobre as semelhanças entre os países, não as diferenças. Então você está vendo realmente um foco e como vai abordar, assim, escolhendo uma campanha de marketing que realmente seja mais em conta, você vai pegar e focar em semelhanças e destacar esses produtos em semelhanças, porque você pode fazer uma campanha única. Isso é interessante, as semelhanças do que o público realmente se interessa. A inovação e o design no desenvolvimento de produtos internacionais são tarefas cada vez mais realizadas por equipes globais. Por quê? Muitas vezes a empresa, ela começa a se internacionalizar e não sabe nada de como fazer isso. A RAP, eu sei que ela é uma empresa que, se não me engano, ela é colombiana, a RAP, não é? E a pronúncia original é RAP. E eles começaram a se internacionalizar, mas não sabiam como fazer isso. Então eles chegaram no Brasil, com aquele comercial super colorido do cara fazendo macarrão, e as pessoas sabiam que era somente mais um Uber Eats. Só que eles fazem muito mais coisa. Eles têm uma linha grande de produtos e prestação de serviço também. Só que as pessoas não sabem disso. Porque o comercial não, digamos, ele não ressalta a característica, porque lá na Colômbia já é comum concorrentes nessa mesma área oferecerem os mesmos tipos de serviço. Então a pessoa sabe que se pegar a Arap vai encontrar X produtos, uma carteira de X serviços diferentes prestados por ela. Já no Brasil, para nós é pedir lanche. A gente se conheceu o iFood, depois veio o Uber Eats, e agora tem a Arap. A gente acha que a Arap é mais um iFood, um James e outra coisa do gênero, que vai te entregar comida. E é bem mais complexo que isso, se for para ver. Então, é complicado essa questão porque você tem que analisar os mínimos detalhes. E você ter uma equipe própria para fazer isso é uma coisa que faz toda a diferença. E o melhor, você não precisa ter uma equipe própria para isso. Você tem que estar disposto a pagar uma empresa de consultoria global que seja especializada nisso. Onde tem uma coisa que é difícil para uma empresa, já veio outra empresa e criou a solução para isso. Então, tem como você contratar esse tipo de consultoria e pagar mais barato do que manter essa equipe. Só que, óbvio, se a tua empresa for gigante e fazer investimentos em novas lojas em escala global, todo ano, em uma grande quantidade, vale a pena ter uma equipe própria para isso, profissionais especializados que atuem para você o tempo todo e auxiliem na adaptação de cada um desses negócios. Então, dá para ver que não é um negócio fácil, tem que considerar muitas variáveis, mas tem maneiras de como se conseguir fazer isso de forma facilitada. A vantagem de contratar uma empresa para fazer isso é que essa empresa já tem, digamos, pesquisas feitas no mundo inteiro. Então, para ela é fácil pegar e ter dados sobre os lugares. Se for ter uma equipe, você vai ter que pagar pesquisas de marketing em todos os países que você quiser se infiltrar. Então, tem que ver se realmente compensa a situação ou não. Estabelecimento de preços internacionais. Os preços internacionais são determinados tanto pelos fatores internos quanto externos da empresa. Então, às vezes, a empresa vai ter o custo dela, que seria o fator interno, e externo vai ser o quanto as pessoas conseguem pagar. Isso é uma boa análise de viabilidade se realmente vale a pena começar a estudar mais sobre um país ou não. Porque se aquele país não pode pagar, por exemplo, o produto da Apple pelo preço que ele custa, para ela não vale a pena pegar e se mudar para lá ou vender esses produtos lá. Não vai ter público suficiente para custear os custos e levar o serviço todo para aquele país. O maior problema é que muitas vezes os preços chegam a ser exorbitantes no mercado de exportação, principalmente em virtude da existência de várias camadas de canais de distribuição, de margens de intermediação. Então você tem que ter vários agentes distribuídos para conseguir fazer o produto chegar diretamente ao cliente. São vários revendedores, são cadeias de logística, realmente de transporte, com custos diferentes. Tem a parte de tarifas também, que é importante, que determinados países cobram uma margem muito grande. É difícil ser igual ao Brasil, porque o Brasil se supera na questão do quanto que ele cobra de imposto, mas ainda assim existe, e principalmente se for passar para países diferentes, sair de um país que fabrica, para entrar em outro país que está exportando para lá, e vindo isso principalmente de uma empresa que já está loteada em outro país, a tributação pode ser bem mais complexa e pode realmente ser bem cara. E outras despesas relacionadas com clientes no estrangeiro. Então, em determinados países, você pode pegar teu produto e vender numa loja Americanas da vida que vai dar certo. Em outros, você vai ter que criar um quiosque ou uma loja especializada para vender bem. Então, essas nuances fazem muita diferença realmente no preço final. Porque o produto aqui é vendido a custo-benefício, porque não tem muita complexidade na entrega, mas em outro país você precisa ter essa complexidade. Então, o produto vai ser caro e, às vezes, a qualidade do teu produto não vai ser o suficiente para valer a pena vender teu produto lá. Então,
não é para todo o país que vai levar todo tipo de produto, não. Necessariamente não é uma coisa que sempre vai dar certo. Comunicações de marketing internacional. Muitas vezes é necessário adaptar suas comunicações internacionais por causa de fatores legais, culturais e socioeconômicos específicos do mercado estrangeiro. Que nem, por exemplo, se não me engano, a revista Playboy, num país desses que fica ali não lembro qual país africano que é isso, ou país asiático, eu acho que era acho que no Iraque, a Playboy só permitia moças com lingerie. E se eu não me engano, o rosto tinha que estar tampado, tinha algumas regras específicas que são os códigos legais daquele lugar. Então, isso se desdobra em várias questões, em tudo que é aquilo que realmente tange o código moral daquela sociedade. Então, você não pode fazer um comercial do mesmo jeito para um país e para outro, até mesmo por causa dessas questões. Países que são próximos, fazem parte do mesmo bloco econômico, compartilham da mesma cultura, compartilham do mesmo idioma. Nesses países é muito mais fácil adaptar campanhas. Até mesmo porque, apesar, digamos assim, se pegar o espanhol do México e o espanhol do Chile, são completamente diferentes. Não completamente, mas são bem diferentes. O espanhol também da Argentina é bem diferente do México. Do México tem um espanhol muito bonitinho, é bem polido e é bem parecido com o espanhol verdadeiro lá da Espanha. O resto virou, tipo, os dobramentos igual ao português brasileiro comparado ao português de Portugal. Então você não consegue gravar um único comercial em espanhol, passar em todos os países e fazer eles se sentirem abraçados. Você vai ter que adaptar, utilizar a linguajar daquela região e assim por diante. Então é um processo que é um pouquinho mais complexo do que às vezes parece ser. As empresas também devem adaptar-se aos níveis disponíveis de alfabetização, idioma e comunicação. Esse é aquele mesmo detalhe que nem aqui agora que a gente fala do espanhol, pensa que o inglês também, que é praticado, por exemplo, na África do Sul, o inglês que é praticado na Inglaterra, o inglês que é praticado na Austrália, o inglês que é praticado nos Estados Unidos, principalmente se for pegar uma região mais afastada, que nem tipo Texas, são bem diferentes também. Então, se você quer que aquela população se sinta abraçada pelo teu comercial, você vai ter que ter o idioma correto deles. Ou no mínimo vai ter que utilizar umas pequenas gírias e coloquialidades daquela região. Então, não é só o idioma que é a única barreira, é realmente o idioma local que faz bastante diferença. O atendimento do cliente. Oi? O atendimento a um cliente-chave deve ser de uma forma consistente e padronizada, independente do local do mundo onde se esteja operando. Aquela questão do CAM, que a gente tinha visto na aula de estratégia, do Key Account Management, é bem complexo e é importante que em todos os países normalmente isso funciona. Só tem que adaptar às vezes a métrica, mas é importante ter esse mesmo tipo de segmentação para obter sucesso. Isso é uma lógica comercial que funciona no mundo inteiro. Distribuição internacional. As empresas geralmente trabalham com intermediários estrangeiros ou com subsidiários localizados no exterior para atender os clientes dos mercados internacionais. Você não conhece, por exemplo, as melhores rotas de transporte em determinado país. Então, você começar a comprar caminhão e fazer a sua própria rota não é a maneira mais eficiente de atuar. Você vai ter que atuar com parceiros, pelo menos no começo. Então, como que você faz isso? É fácil? A Amazon aqui no Brasil, ela adotou aquele sistema que eu esqueci o nome, que é quando uma pessoa física chega lá, não faz um contrato realmente com a empresa de transporte e ela ganha por quantidade de produtos que ela entrega. A Amazon faz isso, ela pega pessoas comuns, não pega correios, não pega nada, e paga para as pessoas uma comissão sobre aquele produto que ela está entregando com o próprio carro. Muitas vezes compensa mais até do que se utilizar teu carro como Uber, porque você vai para uma região específica, circula aquela região, e normalmente num horário específico do dia você acaba aquela região e já recebe. Tem pessoas que normalmente trabalham com isso, por exemplo, de manhã, ou trabalham com isso à tarde, no outro período trabalha como Uber também. Então isso acaba permitindo que a pessoa tenha uma renda maior. E isso é bem interessante para própria ver. E é uma solução que a empresa criou para utilizar o know-how das pessoas nas regiões, para não ter que especializar nelas, deu isso às pessoas. Então, não é tão complicado. O comprimento do canal refere-se ao número de distribuidores ou intermediários necessários para levar o produto do fabricante para seus clientes. Então, quanto mais complexo, normalmente maior o número de pessoas que vão estar intervindo ali no caminho, e, consequentemente, também afeta o preço. Mas se o serviço for prestado com qualidade, às vezes pode realmente cobrar mais por ele, que não vai ter problema nenhum. Quanto mais longo for o canal, mais intermediários devem ser contratados, encarecendo a distribuição. Se você tiver menos intermediários, você vai ter um tempo maior para demorar para entregar e um custo maior com frete. Então isso complica bastante a viabilidade do negócio. Então sabe-se que uma empresa vai instalar em um determinado país, ela vai ter um custo bem grande, isso envolvendo principalmente essa parte de suporte e logística. E agora, nosso último slide, vai dar tempo certo, porque meio que receio a aula acabar sempre depois das 8h40. 8h40 é o horário que tem que bater o ponto ali na facial. As empresas têm investido em programas para que, para no título, dimensões éticas do marketing internacional. As empresas têm investido em programas para que os funcionários tenham uma renda sustentável, fornecendo produtos que os consumidores pobres precisam e se desfazendo de forma responsável dos produtos utilizados. A ideia é criar realmente a sustentabilidade.
Você tem que propagar, além de o negócio ser viável, propagar essa cultura de sustentabilidade. O problema é que muitas vezes você não consegue fazer isso, ter essa preocupação de ponta a ponta do serviço, porque não é você que está fazendo de ponta a ponta, principalmente quando você está instalando em um país novo. Então, isso acaba gerando um certo nível de ruído dentro da própria empresa. Principalmente porque tem empresas, digamos, que são internacionais, que acabam comprando de empresas menores, e essas empresas, às vezes, por exemplo, utilizam mão de obra escrava. Então, essa empresa maior tem a responsabilidade de atuar sobre essa empresa menor e fiscalizar ela. Mas é fácil fazer isso? Não é. Se você já está terceirizando o serviço para diminuir o teu custo e diminuir o teu toque direto dentro daquele serviço ou aquele produto específico, você já significa que você já não tem tanta perna para conseguir cuidar de tudo aquilo lá. Então, é complicadinho essa escolha. As empresas são cada vez mais proativas no conceito de cidadania empresarial, mas ainda há muito a ser realizado. Então, as empresas estão demonstrando certa preocupação, mas muitas não passam daquilo que a gente chama de greenwashing, que a ideia é você se fingir, ou fingir que tem políticas para o meio ambiente e para a população, mas que muitas vezes são só fachada mesmo. Na prática, você faz muito mais destruição do que constrói algo. Muito desse interesse se deve ao fato de que o mundo está mais exigente em relação à ética empresarial. Então, é complicado, e realmente a disciplina que nem a matéria de hoje, que está focada nessas questões da empresa terceirizar muita coisa, e nessa análise de como vai conseguir propagar o serviço dela, às vezes a viabilidade envolve muito você ir contra os próprios valores da empresa. Se a empresa é uma empresa eticamente correta para vários aspectos, às vezes tem que abrir mão desses valores éticos para conseguir pegar e ter um preço para aquele produto que seja praticável em determinado país que para você é interessante. E isso pode realmente manchar a reputação da empresa. Então é coisa que tem que ser analisada pouco a pouco, caso a caso, e sabendo que não é nada fácil. Saber que nada fácil já é um bom começo. E, gente, é isso. Acho que hoje falamos bastante, acho que a aula teve mais ou menos ali uma hora e 20 quase de falação, mas é isso aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição que queiram dar, algum caso que queiram comentar? Não, tranquilo, professor. Eu só agradeço da aula aí, foi bem interessante. Que bom, Gostei, fico feliz que gostaram. Não, eu gostei, achei um assunto bem legal mesmo, bem relevante. Uhum. E tipo, é uma coisa que a gente vê no dia a dia. É fácil de realmente ver os desdobramentos disso. Isso é interessante. Ajuda a validar assim e conseguir, digamos, aprender essa parte do conteúdo. Exatamente. É uma visão bem mais ampla, né? Das Uhum. empresas, das estratégias. Ah, antes, eu pelo menos via as propagandas assim como algo meio supérfluo, né? Sem, muitas vezes sem sentido, mas a gente vai começando a entender, a analisar que tudo tem um certo sentido, como você disse ontem, assim, supermercado, uma rota certa para a gente fazer compras, o porquê cada gôndola tá ali, por que cada produto tá ali, por que ser visualizado. Agora, Uhum. nessa parte assim, do marketing, como você disse, assim, internacionalmente, né? Aham. Que nem não tem como fazer uma propaganda realmente universal, né? Cada país tem sua cultura e isso faz a gente parar para pensar melhor nessas condições. Uhum. Com certeza. E tipo, tudo tem um porquê. Se uma empresa gigante está fazendo alguma coisa, pensa que tem uma intenção por trás. E isso é interessante recomeçar a reparar, e é um bom exercício mesmo para entender como as coisas funcionam. Tentar ver o porquê dos porquês. E muitas vezes ele questiona algum negócio, pelo que existe, e pensa, isso aí não deve dar dinheiro. Mas se aquele negócio está lá, é porque dá dinheiro sim. Tem coisas que a gente não consome porque a gente se sente, às vezes, também, isso acontece, porque a gente se sente o consumidor médio, a pessoa que tem uma escolha que a maior parte das pessoas vai escolher. Só que nem sempre é assim. Tem públicos e públicos, determinadas fases da vida mudam muito o comportamento daquele consumidor. Por exemplo, aqueles quiosques que vendem doce em shopping. Eu acho que tipo negócio muito interessante. Tinha uma amiga minha que trabalhava num que era no shopping estação. Sabe aquele quiosque que vende tipo bala, granel, aquelas minhocas de gelatina, esse tipo de coisa. A gente pensa, pelo menos que a gente não consome aquilo. Então a gente pensa, ou às vezes consome pouco, e pensa, nossa, esse negócio não deve dar dinheiro. Só que ela falou que aquele da estação faturava em média de 10 a 20 mil por semana. Então, pense o quanto de dinheiro não entrava para aquele quiosque de uma coisa que a gente não vê o consumo acontecendo. Só que por quê? Muitas vezes a gente não tem filhos. E por não ter filhos, ou pelo menos ou não levar o filho no shopping, esse tipo de coisa, a gente acaba não percebendo que realmente existe uma pressão forte de determinado público ali para que aqueles produtos sejam comprados. Então, e como ele tem uma margem de contribuição muito grande, você comprar essa minhoca de gelatina sei lá, num boteco vai te custar até R$ 2. Comprar ali, a mesma quantidade vai te custar R$ 12. Então eles têm uma margem de contribuição muito grande. E realmente isso viabiliza o negócio.
E é interessante porque são coisas que a gente não percebe que a gente não está inserido naquele meio. Só que aquilo ainda circula muito dinheiro. Então é legal tentar aprender exatamente quem que é o público de cada coisa, como é que aquele negócio funciona, como que ele realmente seduz aquele cliente dele para entrar numa loja. Tentar entender esses porquês, os porquês ajuda a ter boas ideias para outros negócios também. É bem interessante. É verdade. Parece algo meio, como você disse assim, pra gente é meio estranho, né? Não faz muito sentido ir lá e comprar uma porrada de doce, mas uma criança vê, pra ela é um paraíso, né? Tinha Sim. até surgiu um tempo atrás aquelas, acho que balas do Harry Potter, algo assim. Aham, os Eu acho que é feijõezinhos algo assim mágicos. caro e ruim, pelo que eu ouvi as Não, pessoas mas é falando. intencionalmente Mas ruim. é É feito. diferente, Sim. É que, tipo, no Harry cai, Potter né? mesmo. Eles tinham lá os feijõezinhos mágicos de todos os sabores. Daí tinha, tipo, por exemplo, de chocolate, de baunilha, das coisas básicas. E daí tinha de vômito, de Nossa, ração de cachorro, cera de ouvido, e assim vai indo. Mas, tipo, é um marketing específico. E uma caixinha do lá custa, acho que, tipo, R$ 29,90. Não é nem perto de ser barato. então, exatamente. E mesmo que seja ruim, é No atrativo Paraguai é porque é barato, diferente. professor. Sim. No Paraguai. E no Paraguai, às vezes, não duvido que você Comprei comprar mais no... 5 no mínimo, assim, Sério? por $2. Muito bom. Só não pode comprar no camelô na rua, né? Porque daí corre o risco de realmente ser de vômito e ser de cera de ouvido. Realmente. E E... direto a gente vê perdão, pode falar, Pode professor. falar? Não, pode falar. Direto a gente vê esses, assim, sempre que a gente vai no shopping, vê um quiosque diferente, camisetas lá estampadas. É algo, na verdade, tradicional. Você vê aí camelô vendendo camisetas estampadas com, digamos, Harry Potter, heróis. Eu não entendo muito, mas coisas Uhum. assim, coisas tradicionais. Mas tem um quiosque específico, tem um valor agregado mais alto Sim. e as pessoas compram por estar no shopping, né? Aham. Eles aceitam um preço mais alto, seja lá, Sim. por exemplo, nós provamos uma vez uma espécie de chá, assim, tinha umas bolinhas dentro, assim, umas bolhas diferentes, Uhum. assim, interessante. Era O meio bubble carinho, tea. mas você se propõe a pagar porque é algo diferente. Você está num shopping, Uhum. então você não liga muito pro preço, é o que você quer Sim. provar, né? Uhum. O preço médio de qualquer coisa lá é mais caro e você já sabe disso quando entra lá. Então, você já fica preparado emocionalmente para isso de maneira subconsciente. E um detalhe legal, até disso que a gente estava falando aqui, da disposição das coisas, é legal ver que, por exemplo, quiosques que são para criança, eles expõem os produtos mais baixo, de maneira que as crianças consigam ver. Esses lances, por exemplo, de doces, normalmente você vai entrar no quiosque comum, por exemplo, que nem um quiosque que venda coisas para celular. Os produtos estão ofertados, digamos, da metade para cima daquele quiosque. Então você vai ver na parte de vidro ali um display que vai estar celular, fone de ouvido, capinha de celular e assim por diante. É focado para o público adulto. Já você pega, por exemplo, que nem esse quiosque de doce, ele é quase como se fosse uma pirâmide e o produto vai quase até o chão, ele vai bem mais baixo. Dessa forma, como as crianças têm um impulso natural de tentar copiar os adultos, eles já pegam e se sentem, de certa forma, digamos, incluídos naquilo ali, e isso aumenta ainda mais o desejo deles de comprar o produto. Então é muito detalhezinho que é muito legal de para estudar essas coisas, porque vai muito longe. Eu tinha indicado aquele livro Lógica do Consumo, é bem interessante. Tem o livro Freakonomics, que é uma linha de livros sobre economia, sobre coisas bizarras. Tipo, eles pegam e analisam várias coisas do ponto de vista econômico, de como as coisas surgem, até mesmo tráfico de drogas. Eles veem, por exemplo, tecnologias, esportes. Eles analisam todo o setor econômico em volta daquilo e analisam a correlação em determinados públicos. É bem interessante para ter umas sacadas e coisas que a gente jamais associaria na vida, mas que funciona e que é utilizado lá, sabe? É loucura, é muito legal. Oh, legal mesmo. E são estratégias assim, parecem simples, mas realmente, depois que a gente começa a estudar, parar para entender, você vê que tudo tem um porquê. Seja às vezes uma Sim. coisa boba, mas tem um motivo de estar ali, estar localizado naquele Uhum. lugar. Enfim, é bem interessante mesmo. Essa parte Sim. da localidade dos produtos eu reparo mesmo assim. Por exemplo, quando é algo mais atrativo para as crianças, realmente da metade para baixo, onde os olhos deles podem ver direto, Uhum. né? E Sim. para a gente as coisas mais caras, onde nossos olhos ficam localizados na mesma altura ali, para que a gente possa ver o mais caro e o mais desejável, né? Primeiro. Uhum. E sim, e como a gente tem um repertório de vivências e experiências muito grande comprado uma criança, para nós, às vezes, ver a distância ao que a gente queira, para nós, na maior parte dos casos, já é o suficiente. Então você entra numa loja, por exemplo, tem o balcão e atrás dos produtos. A gente já sabe o que a gente quer, a gente já pede. Mas uma criança, ela é muito mais tátil, ela está experienciando as coisas pela primeira vez, e muitas vezes. Então, para ela ter um produto que é próximo dela, ela consegue sentir o cheiro, ela consegue tocar na embalagem em volta.
e todo mundo sabe que tirar qualquer coisa depois que a criança pegou é difícil. Então, para elas, para os negócios em si que envolvem produtos para criança, ter esse contato e propiciar essa experiência específica para criança é muito mágico e funciona, que é uma maravilha. É antiético, né? Mas funciona, fazer o quê? As empresas não vão parar de fazer por causa disso. Uhum. E isso é legal porque as crianças gostam de copiar adultos. Então, qualquer loja que venda produtos para criança e adulto, você deixar os produtos para criança na parte mais baixa e a criança ter essa autonomia de chegar lá e pegar algo que ela se interessa, a criança tem uma chance muito maior de cobrar os pais para darem aquilo para ela. E tem uma tendência também maior dos os pais terem dó de tirar aquilo da criança. Então, normalmente se a empresa trabalha vendendo coisa para adulto, para criança, você fazer essa disposição correta funciona que é uma beleza. Porque aquilo que eu tinha falado ontem, você ter uma gôndola, um display de Hot Wheels, funciona melhor do que ter Hot Wheels na área de brinquedo. Por quê? Porque os pais evitam passar com a criança nessas áreas. Porque eles sabem que as crianças vão querer alguma coisa e eles não vão querer dar. Então é mais complicado. Mas você passou pela amaciante e tem o carrinho Hot Wheels ali, ferrou. Porque você tem que passar naquela área e o produto que a criança quer tá lá e tá num lugar que normalmente ela alcança. Então, é a magia verdade, do negócio. Não tem nem como fugir, na verdade, né? Não, Porque, assim, isso não quer. criança vê assim, mesmo que você tente esconder, criança vê assim, tem uma visão muito ampla, né? O que é algo atrativo para elas, elas veem de longe. E Sim. realmente, geralmente, pelo menos assim, produtos voltados mais à criança são mais coloridos, chamam mais atenção, né? Então Sim. elas realmente vêm de longe, assim. É bem atrativo. Não adianta querer esconder, né? Mas se realmente, igual você falou, tá lá comprando um amaciante, um sabão, coisa que não tem nada a ver com elas, mas ela vê lá uma bunda de carrinho da Hot Wheels, ou, sei lá, para as meninas boneca, alguma coisa que seja atrativo, não tem nem como os pais fugirem, esconder. Sim. E é interessante. E, tipo, dá pra ver isso em muitos lugares diferentes. Isso é muito. Tá intrínseco na humanidade. Por isso que é legal essa parte do neuromarketing e tudo mais, porque você vê como pequenos detalhes de todas as coisas fazem toda a diferença porque o negócio dá certo ou não. E se você fizer pelo menos todas essas coisas, tem mais chance de dar certo do que se não fizessem elas. E muitas empresas se dão mal simplesmente porque não prestam atenção nesses pequenos detalhes. São pequenas correções. Por isso que muitas vezes consultor empresarial acaba ganhando muito dinheiro em pequenas empresas também, porque esses detalhes, às vezes, a pessoa que pega as manhas do negócio, ela já sabe o que cada lugar pode melhorar para melhorar essa eficiência. E às vezes pequenos comércios realmente não refletem sobre essa lógica do consumo dentro de ambientes. E funciona bem. Com certeza, funciona magnificamente bem. E, gente, em geral, então, por hoje é isso. Pela essa semana, né, no caso, porque a gente só vai ter aula na próxima segunda-feira. E semana que vem nós teremos nossas últimas aulas das duas últimas disciplinas aqui. Porque na semana seguinte vai ser a revisão já. Daí eu quero ver com vocês, semana que vem a gente conversa sobre isso, vão querer que eu grave a revisão ou que eu dê ela ao vivo. Porque a revisão ela é mais longa, então às vezes gravar ela fica um pouco mais curta do que ficaria se eu ficasse debatendo com vocês todos os tópicos. Então, eu não sei, daí fica a escolha de vocês, mas semana que vem eu pergunto durante a aula, a gente faz uma enquetezinha e dependendo do que votarem a gente grava no caso das últimas aulas. E Beleza, é professor. isso. Beleza. Eu agradeço a presença de vocês. Aquilo que eu tinha falado na última aula é verdade. Tipo, eu sei que nesse período fica muito mais difícil de vir, porque começa a ter cobrança TCC e tudo mais. E o legal é que agora, tipo, a disciplina já acaba semana que vem, então vocês já vão poder começar a focar mais nisso, assim, sem se preocupar muito com a questão do conteúdo. Beleza? Obrigado, gente, pela presença de vocês, os bravos guerreiros que vieram assistir essa aula de hoje. E tenham um ótimo final de semana. Se cuidem. Boa aula amanhã também, né? Que vocês tem aula amanhã. Bom TCC para todos vocês. E vamos conversando. Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, mandem uma mensagem que fico à disposição. Beleza? Valeu, professor. Obrigadão por tudo aí, por mais uma aula.